Boa noite, pessoal, tudo bom? Aqui é o Marcelo e hoje é a última live da série de aquecimento para a semana do Equity Research na prática, que vai acontecer na semana que vem, segunda, quarta e quinta, dias 16, 18 e 19. E hoje a gente vai falar aí de talvez o que mais interessa a maioria de vocês, né? Que é o que realmente importa para você conseguir uma vaga para entrar em Equity Research. Deixa eu só esperar alguns segundos aí, um minuto aí para ver quem vai entrar, quem mais vai entrar, porque eu entrei e derrubei a live umas 3 vezes aqui, tava com problema de conexão. Boa noite, pessoal, tudo bom? Se quiserem mandando perguntas aí, hoje eu acho que a live vai ser um pouco mais curta, e aí eu vou ficar para perguntas e respostas se vocês quiserem, senão vou procurar fazer algo como meia hora aí. Boa noite, pessoal, boa noite, Zorigol. Boa noite. Então, pessoal, hoje a ideia é falar assim, né, sobre o meu ponto de vista, o que realmente importa para você entrar no mercado, né, como analista, e aí eu vou falar de uma maneira bem livre aí, vamos meio que um bate-papo, mas eu vou começar pelo que realmente não importa tanto assim. Primeiramente, não dá para mentir, né, de que uma das grandes preocupações de quem não fez uma faculdade que é considerada top de linha, enfim, o pessoal usa o termo target, né, a faculdade não target, é que isso é uma realidade, né? Não adianta eu ficar falando aqui um discurso todo bacana, dizendo que você pode conseguir, etc., porque se você fez uma faculdade de terceira linha e sem um bom nome, você vai ter que se esforçar um pouco mais para duas coisas. Primeiro, você tem que estar qualificado, e nada impede, isso nada mesmo, depende somente de você. E da tua tem um pouco de perfil também, né? Não adianta você ser totalmente desfocado, não gostar disso, tentar ficar bom, porque você vai se frustrar, porque é uma coisa que às vezes tem momentos aí do trabalho que tem estresse, são maçantes, você vai ser cobrado, então assim, o importante é gostar, obviamente, mas assumindo que você tem um perfil e realmente quer fazer isso, a faculdade ela vai afetar o teu desempenho na hora de você conseguir uma entrevista, porque eu já falei, os gestores aí, a turma vê isso como é um critério de filtragem, na minha opinião, mas é um critério de filtragem que tem um certo sentido, né? Você está avaliando as pessoas pelo carimbo que elas têm, e dali dentro costumam vir pessoas boas, né? Da Poli, do ITA, hoje em dia acho que não mais assim, né? Tem... Só um segundo. Boa noite, Paulo. Então, da GV, INSPER, Poli, ITA e por aí vai, são algumas faculdades aí que os gestores tendem quem está contratando tende a olhar mais, e Investment Banking isso é mais estrito no mercado tanto no buy side quanto no sell side, isso é um critério que é usado sim, a gente tende a olhar mais, mas é nada... Boa noite, e aí, tudo bem? Mas a ideia é só um critério de filtragem, então assim, na verdade, eu até uma época um aluno meu estava preocupado, assim, eu falei com alguns amigos, com alguns conhecidos do sell side, e eles me disseram, eu já falei isso aqui algumas vezes, que estão nem aí para a faculdade que o cara fez, mas não estão aí com tanto que o cara se prove. E se ele não fez, assim, um cara que fez ITA, por exemplo, né, que eu já trabalhei com algumas pessoas que fizeram essa faculdade, eles têm a capacidade muito forte de estudo, tiveram que se esforçar muito para entrar, para passar na faculdade, sabem fazer conta, tem raciocínio lógico, tem uma inteligência, tende a ser acima da média, então... quando eu digo que a faculdade não importa, não importa tanto, eu quero dizer que se você ralar e correr atrás e souber o que você quer e for focado, você vai conseguir chegar lá, mas vai ser mais difícil, e a maior dessas dificuldades, a primeira barreira dado que você estudou e se preparou, e aí é um outro ponto, né? Você tem que se preparar para fazer isso especificamente e não ficar preocupado com placa, com pós-graduação,
O CFA é bom fazer e pode te ajudar nesse processo, mas você não vai aprender a fazer o trabalho dessa maneira, entendeu? Então, assim, eu tô aqui um pouco puxando sardinha pro meu lado, mas é um fato. Se você treinar para ser analista específico com quem já fez isso, você for dedicado, você vai chegar lá bem mais rápido do que o cara que está entupido de certificação que não serve para nada, né, na verdade. Então, assim, devo fazer o CNPI ou devo fazer... E aí, como a gente já está perto aí do meu lançamento, assim, vou falar um pouco mais aí do, né, o meu pitch eu vou fazer na semana que vem, na semana do Equity Research na prática, mas assim, eu faria o meu treinamento ou o CNPI. O meu treinamento, óbvio. O CNPI, ele é uma certificação necessária para você poder assinar relatório se tiver no seu site, entendeu? Então, assim, o mais difícil é você conseguir chegar nos não, eu só estava vendo a pergunta do Igor aqui. No meu filtro, o mais difícil é você chegar na entrevista, você tem que fazer network, você tem que fuçar no LinkedIn, conhecer quem conhece, ir chegando, e é um mercado fechado. Assim, vocês já fizeram pergunta, até algum aluno meu já fez pergunta no Instagram do amigo meu, do Guedini, né, que ele postou esses tempos atrás aí me recomendando, etc. E aí eu vi que alguns seguidores meus começaram a seguir ele, e perguntaram para ele falou a real, né? O mercado financeiro é uma panelinha pequena que todo mundo se conhece, porque tende a se conhecer, e se você está fora desse mundo, você tem que... não adianta você querer fazer uma pós-graduação na GV, achar que você vai conhecer alguém, não vai conhecer ninguém, na verdade, entendeu? Para falar a verdade... que legal, que legal. Eu tô quieto aqui, tô preservando sua identidade, Paulo. O Paulo é meu grande irmão aí, um amigão meu. Já trabalhei com ele em 2 ocasiões. Ele, enfim, não vou ficar falando dele aqui para não expor, né, que o pessoal de mercado é meio tímido, mas pô, muito obrigado aí pela moral, amigão. Paulo, além de tudo, é meu padrinho de casamento. Obrigado mesmo. Fico até sem graça, na verdade, né? Porque quando eu tô falando aqui com a garotada mais nova, eu fico contando aqui, o pessoal gosta, mas o Paulo é muito sênior, assim, ele foi sócio da... Vou falar, velho. Ele foi sócio da Claritas por 20 anos aí, que foi uma das primeiras gestoras, ou a primeira, me corrija aí, Paulo, da Claritas, que foi o primeiro fundo long and short de uma gestora independente no Brasil. Pessoal excelente aí, de altíssima qualidade. Trabalhei lá com eles, lá que eu trabalhei, que eu cobri elétricas aí, que eu vivo falando, né? E ele foi sócio de lá por 20 anos e agora é sócio da Evolve, fundador da Evolve Capital. Aliás, invistam lá também. Onde está distribuindo aí o fundo, Paulo? Que aí vai ficar aqui, quem sabe a galera deu uma pingada aí, né? Então, aí voltando, deixa eu só ver aqui concluir o que eu estava falando, que é o seguinte. Então, assim, você tem que ir atrás do network, encontrar as pessoas. Às vezes você tem que até fazer cold call, procurar as pessoas. Eu tenho um aluno que trabalha como assessor de investimento no Rio, hoje, no Rio de Janeiro, num banco, e ele tá correndo atrás, entendeu? Já falou com algumas gestoras do Leblon lá importantes, tal, conseguiu conversar, às vezes não consegue uma entrevista, mas consegue bater um papo, aí mostra que tá correndo atrás, e eventualmente você vai conseguir uma vaga, e é legal você tá fazendo network, porque aí as pessoas vão te chamar na hora que pintar alguma coisa, vão te chamar sem compromisso. Só que essa hora que você for chamado, se você não acha que você tem uma boa formação, você tem que, no mínimo, tá preparado, né? Porque senão você vai rodar, entendeu? Então, assim, isso é um fato. O mais difícil vai ser você chegar lá. Bom, agora falando de preparo, né? E até da postura na entrevista, algumas coisas, assim, meio que livres que eu vou falar, não vou ficar dando dica de como se preparar. A Evolve aí tá na plataforma da BTG, tá? Que eles são distribuídos por lá, vamos dizer assim, no supermercado de investimentos, na plataforma da BTG. Eu recomendo. É um fundo que hoje eu acho que está com 150 milhões sob gestão, mas tem um time lá que tem punch para estar tocando 10 bi aí se captar. Tomara que eles cheguem lá. E o mercado vai melhorar para todo mundo, né? O pessoal tá lá fazendo excelente trabalho. Já trabalhei com eles um tempinho e aí depois vim para essa carreira solo aqui de treinar analista. Mas voltando, então assim, eu acho que você chega numa entrevista, eu já dei esse exemplo, eu vou falar de novo, né? Eu acho que assim, o que você precisa
esquece do meu treinamento e de qualquer outra coisa. O que você precisa? Você precisa realmente saber o que você quer, tá fazendo isso e tá trabalhando como analista antes de ter um emprego como analista. E aí eu vou, para não ficar horas falando sobre isso, dois caras na entrevista, os dois iguais, mesma formação. Você fala assim, e aí, o que você tem de experiência? Me conta um pouco. Aí o analista, o candidato A, ele fala assim, eu quero muito trabalhar com isso. E é meu sonho trabalhar com Equity Research, não sei o quê. Aí você pergunta, tá, mas conta mais aí, o que você está fazendo a respeito disso? Aí você fala, o analista A, né? Estou mandando currículo, já consegui falar com umas pessoas, etc e tal. Fiz o curso do Marcelo, estou fazendo uma pós-graduação na GV e sei lá o quê. Só que você não mostra realmente o que você quer. Você está mostrando que você ouviu dizer que é legal e você está tentando dar uns carimbos e falar que você quer. Entendeu? Você não mostrou que realmente você quer, você está falando o que você quer. Agora, o outro analista, e isso me fizeram essa pergunta, inclusive numa entrevista que eu fui não tão cedo na minha carreira. E aí, o que você está olhando? Tô fazendo... não consegui emprego ainda, não sou analista ainda, mas eu quero muito ser. Outra coisa é o cara que chega e fala, olha, eu já estou olhando aqui, eu tenho uma carteira de ações que eu gosto dessa daquela empresa, por isso, mas e aí você começar a articular e ter uma visão top-down no mercado, falar assim, né? Outro dia um amigo meu até que também é gestor, já foi gestor um tempão, inclusive, ele respondeu uma das caixinhas de perguntas que eu fiz essa semana. E uma das coisas importantes, eu acho que eu até coloquei a resposta, uma coisa que faz um diferencial no analista é você ter a visão bottom-up, né? Você analisar a coisa no nível da empresa e entender, mas você saber olhar de cima também, né? Você ter uma visão de portfólio, você entender, porque se você for numa gestora, você está falando com um cara que ele está com a cabeça no portfólio, ele está 24 horas por dia pensando em como performar o portfólio dele, dado o cenário que ele espera econômico, e para isso ele usa na alocação para tomar decisão a equipe de analistas. Só que assim, esse cara, o gestor está com a cabeça no portfólio, ele não está com a cabeça numa empresa específica, ele pode ter um viés de um setor específico, especialmente se ele já cobriu. Então, se você mostrar para ele, conseguir entrar na mente dele, pensar como portfólio manager, como é que eu estou olhando todo, e aqui beleza, eu já conheço, estou cobrindo essas empresas aqui na minha carteira pessoal, e você explica para ele qual que é a tua tese de investimento. Então, assim, muito mais importante do que você ter o tal do sample para levar debaixo do braço numa pastinha, primeiro, que esse sample seja dinâmico, que você esteja atualizando ele sempre e realmente acompanhando as empresas. Então, assim, eu vou dar uma dica aqui para vocês um pouco fora da caixa, assim, que eu estava pensando até hoje. Falei assim, o que seria o mundo ideal? Primeiro, eu realmente recomendo que façam que participem na semana que vem da semana do Equity Research na prática, mas foi uma decisão de vocês. Participem, no final desses dias eu vou abrir inscrições para minha turma, mas para mim não importa, assim, vai ter gente que vai entrar, teve bastante na outra, e eu vou continuar fazendo esse trabalho aqui, né, sem esperar nada em troca de uma parte das pessoas, outras vão virar meus alunos e tudo bem. Mas o ponto é o seguinte, o mundo ideal, se você é um cara que não consegue entrevista, etc., primeiro, se qualifique voando, se prepare, especialmente porque vai doer quando o mercado melhorar e você vai ver que vão começar a chamar para entrevista eventualmente o cara que não está na faculdade top e tal. Qualquer cara que vale a pena, que possa ser um bom analista, vai ser chamado para entrevista quando o mercado melhorar. Isso tem muito a ver com o cenário 2026-27 aí, né? Vamos ver, o mercado antecipa as coisas. Conforme for a corrida eleitoral no ano que vem, o mercado pode voltar antes. Mas vai ser um ano de volatilidade, sem dúvida, né? 2026. Mas fato é, quando o mercado está ruim, não fica perguntando onde está bom para trabalhar agora. Olha lá na frente e saiba que esse é o mercado. Tome uma decisão se você realmente quer trabalhar nele. Se prepare, se qualifique. Eu sou uma das opções aí que você tem para se qualificar. Outra opção não é fazer pós-graduação na GV, igual um aluno meu está fazendo. Um aluno meu não, um garoto que eu dei mentoria. Porque eu falei, cara, desencana desse negócio. O cara queria entrar em outra faculdade, começar do zero só porque ele fez uma faculdade que não tem um nome bom. Mas você vai gastar muito tempo, dinheiro, ficar no trânsito para fazer um negócio que não vale a pena, entendeu? Então, assim, por quê? Porque se você quer ser analista, tem que aprender a ser analista. Então, assim,
Você precisa de alguém para te guiar e para te orientar, porque não é só ler o livro do Damodaran, beleza? Sabendo como analisar uma empresa e aprendendo sobre o Equity Research, sobre coisas do trabalho que você aprende aqui comigo, mas eventualmente, o que você pode fazer, que eu ia falar que é fora da caixa, assim, você pega a tua grana, seja pouco, seja muito, aprenda a operar, aprenda a montar posições e ter a sua carteira de investimento. Mas não toque a sua carteira de investimento, seja de R$1.000, seja de 1 milhão, não toque de uma maneira que você fique seguindo o conselho da Empíricos, num vídeo no YouTube ou nenhum youtuber. Vocês prestem atenção que aqui eu nunca, eu falo assim, nunca diga nunca, mas hoje não é minha praia ficar sendo analista dando conselho aqui. Vocês podem ver quando vocês me perguntam o que eu acho dessa ou daquela empresa, eu evito falar, porque não é o chapéu que eu tô não é o chapéu com o qual eu tô agora, e esse trabalho ele é um trabalho dedicado. Eu tenho que estar olhando as empresas e acompanhando no detalhe, e não ficar papagaiando aqui para vocês. Isso já está cheio de gente fazendo. Então assim, toquem a carteira de vocês usando as técnicas de como analisar uma empresa, ou eventualmente como gerir um portfólio. Mas se quer ser analista, seja analista, mas bota skin in the game, bota o seu dinheiro a jogo, porque isso vai te deixar mais atento para você praticar, entendeu? E aí, você fazendo isso, na hora que você for para uma entrevista, naturalmente, a sua emoção e a sua grana envolvida nessa história, ela vai te deixar muito mais preparado de verdade, entendeu? Aliás, um outro comentário aqui, assim, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês hoje, senão eu vou ficar talvez repetindo coisas que eu vou dizer em outras ocasiões, mas assim, uma outra coisa é que esse conselho que eu estou dando não é para qualquer um, porque se você trabalha, dependendo se trabalha em banco, já etc, você talvez tenha a restrição de poder operar, mas se você está numa posição e num trabalho que você não seja proibido de operar, aprenda a montar a posição. Inclusive, isso é uma coisa que na experiência que eu tive no buy side, eu fui durante um tempo que eu tive que cobrir uma posição de um trader que saiu, eu tive que trabalhar como trader. E quando você está operando, quando você está só o dia inteiro na planilha, ali olhando a empresa, fica um negócio às vezes muito abstrato, né? Você não está vendo a realidade, você tá analisando, fazendo valuation, mas é melhor ainda quando você está operando, porque quando você está operando você vê ali que a teoria da planilha ali, né, o conceito da planilha que você está usando para tomar decisão, você vê o mercado se movendo e o que acontece no dia a dia, e tá com o broadcast, tá com o DMA, né, você tá com home broker, vai na tua frente aberto, isso daí te deixa num nível de atenção. Você só tem que conseguir separar, porque, né, você não pode ficar o tempo inteiro olhando a ação e se emocionar com os movimentos. Então eu sugiro que vocês sejam analistas e traders ao mesmo tempo, no tempo vago de vocês, porque é uma coisa que vai deixar vocês conectados com a realidade, senão vocês estão só numa teoria, entendeu? Então é algo que e se você não puder operar dependendo do teu trabalho, ou se estiver numa condição que você não pode operar, ou se não tiver dinheiro, enfim, você pelo menos cubra as empresas e acompanhe, entendeu? No dia a dia, porque isso vai fazer a diferença na hora que você for numa entrevista. Eu mesmo, na minha entrevista numa gestora que eu fui, onde eu trabalhei, me perguntaram, né? Eu no momento falo assim, mas o que você está operando agora na física? Eu não estou operando nada na física. Tipo, você tem algum investimento? Qual ação que você gosta? Você pode receber essa provocação e aí você vai estar preparado. Esteja preparado não só para falar de blá blá blá, mas também de ter opinião de verdade e de ter o seu modelo ali e cobrir as suas empresas, entendeu? É isso, basicamente. Agora eu vou olhar aqui só a resposta a pergunta do Igor. Nessa linha de filtro e saber se a pessoa tem a pele grossa, quem trabalhou em Big Four é bem visto, a cobrança é igual ao mercado financeiro e o salário é uma fração. Igor, quem me fez essa pergunta foi o Igor Rodrigues. Repito a pergunta. Na linha de filtrar, né, de quando eu vou ver um currículo, ele perguntou se a pessoa trabalhou numa auditoria, consultoria das Big Four, KPMG, Ernst Young, Deloitte, é isso? Se é bem visto, porque ele falou, o cara é casca grossa, né? Porque a cobrança é igual do mercado financeiro e o salário é uma fração. Vou te falar a real. O mercado financeiro tende a olhar quem trabalhou sei lá, o pessoal tende a olhar quem trabalha em fundação, ou quem e é muito ruim isso, tá? Eu não concordo com essa visão. Ou em fundação, ou em auditoria,
como uma pessoa mais de... não é tão sofisticada e não tá na pancadaria igual no mercado financeiro, tá? Mas você pode, pô, se você trabalhou e tem skill e etc, e aguentar a cobrança e aguentar a pressão é uma coisa importante no mercado, entendeu? Então, assim, eu acho que, eu te diria que é neutro, tá? Não é nem bem nem mal visto. Agora, se você trabalha numa área que você tem contato, que você já manja um pouco de finanças e tal, isso pesa a seu favor, entendeu? Mas, infelizmente, não é visto dessa maneira. Tem a pele grossa, porque eu concordo, né? Ficar sendo cobrado sem receber, aí é pior, né? Deveria ser muito bem visto, né? Talvez haja quem veja de uma maneira boa e é tudo questão da maneira que você vai vender na hora que você estiver na entrevista. Se você vender isso de maneira bem humorada, igual você vendeu aqui, na hora correta, né? Se você... Agora, você pegar um gestor que está te entrevistando, um portfólio manager, o cara tiver de mau humor, que está perdendo dinheiro no dia, você fizer essa piadinha aí, não sei se vai ser muito bom negócio, entendeu? Mas, pessoal, hoje era bem curto, era basicamente isso. E eu queria saber se vocês têm perguntas. Hoje era curto, direto e reto. Senão eu vou me enforcar, né? Porque eu já prendi umas pessoas até 9h30 da noite no dia dos namorados, agora é sexta-feira de novo, aí não vai ficar legal. Eram os conselhos finais mesmo, só repassando. Fez faculdade de terceira linha, obrigado vocês, pessoal, obrigado Gustavo. Fez faculdade de terceira linha, fica preparado, consiga estar frente a frente ao cara que decide e mostrar. E a barreira meio que mais difícil de transpor é no Investment Banking, no Research não é, tá? Obrigado vocês todos aí e espero que vocês participem lá na segunda, e se não puder na segunda vai na terça, na terça não, na quarta e na quinta, tá? E o evento aí vai ter replay, então fiquem à vontade aí caso tenha algum problema, mas eu recomendo que vejam lá na hora. Fechado? Ó, lá vem Otávio Augusto. Python é uma ferramenta que vem ganhando mais força no mercado em Equity Research. Em Equity Research usa? Cara, eu falei ontem sobre isso, tá? Um pouco na live de ontem, mas é excelente você aprender a programar, é bom para tudo, né? Porque é uma ferramenta super poderosa, uma arma muito mais poderosa do que um Excel e simplesmente um modelo financeiro. Só que eu acho que primeiro, o ponto não é isso que você perguntou, mas eu vou falar. Primeiro você tem que aprender, se quer trabalhar em Equity Research, primeiro você aprende como avaliar empresas e como pensa o mercado e como construir um raciocínio em uma tese. E depois você use o Python, inteligência artificial ou a ferramenta que você tiver à disposição, ou o seu estagiário, para você ser mais eficiente, fazer isso de maneira mais eficiente. Mas assim, usa, mas depende do fundo. Eu, por exemplo, quando eu modelando nunca usei, mas é uma ferramenta poderosa para você capturar dados e eventualmente conseguir fazer análise de dados. É bastante usado em finanças, né? Mas eu acho bom saber. Mas se você está numa posição agora que você está querendo entrar para Equity Research, não sabe modelar ainda e não sabe analisar a empresa, eu aprenderia a analisar a empresa primeiro e depois Python, porque aí você já aprende inclusive on the job, entendeu? É isso. Agora, não olhei Valide não. O Davi Maia, o Davi está perguntando se eu já olhei Valide, não. Mas assim, tem vagas que pedem, né? Ou tem várias vagas que pedem, mas muitas vezes é para você ajudar o time. Não é algo necessariamente que vai te tornar um bom analista, entendeu? Você tá num time de análise ali, todo mundo quer ter um programador do lado que vai fazer o que eu pedi, né? É isso. É um skill mais amplo, né? Que serve para mais coisas se você for programador. Mas, de novo, é óbvio que é uma arma boa para qualquer um saber, ainda mais analista, né? Beleza, turma? Então é isso. Por hoje foi bem curtinha mesmo. Se ninguém tiver pergunta, eu vou desligar. Eu vou encerrar as transmissões.
Obrigado vocês, obrigado Igor. O Otávio de novo. Em análise de empresa, no que tange a valuation, o que o senhor, obrigado pelo senhor, o que o senhor recomenda, o que saber primeiro, qual é a base? Eu recomendo, sem dúvida, se é que eu entendi tua pergunta, primeiro você precisa aprender a modelagem, porque se você fizer um curso raso de valuation, você vai aprender lá que você bota os fluxos de caixa, que é a receita, aí tem a margem, aí tem o EBITDA, e aí tem o EBIT, aí tem o NOPLAT, e aí você tem o capital de giro, CAPEX, e aí você tem o fluxo de caixa, você desconta o WOC, você vai aprender um monte de coisa rasa. Só que tudo isso aí é ridículo, eu ensino para você, não é que é ridículo, mas assim, é importante, mas eu ensino para você em um dia. Você aprender a modelar aí os detalhes para que você consiga calcular a receita correto, o EBITDA correto, o CAPEX correto, e o capital de giro, e integrar e conseguir modelar o DRE, o balanço e o fluxo de caixa. Isso aí é uma coisa que você tem que entender a mecânica do modelo e como fazer na prática com dados reais de empresas reais, entendeu? Então assim, se você não souber fazer isso, você vai achar que sabe sem saber. Eu tenho um aluno que foi o primeiro aluno que comprou da minha turma zero, ele foi o primeiro. O cara tava louco para entrar, e quando eu nem tinha disponibilizado o link para compra, ele descobriu pelo Google, sei lá o que ele fez, já comprou antes. Ele me falou que ele fez alguns cursos já, e tem alguns que dão a sensação que você sabe, na verdade você não sabe, entendeu? Então assim, você precisa saber modelar, fazer um modelo e as projeções financeiras, que é o que vão alimentar que é o que vai alimentar o fluxo de caixa, que vai alimentar o valuation. Agora assim, para você saber isso, não é fazendo faculdade, não é fazendo CFA, não é fazendo CNPI, é fazendo, e é o que eu faço, isso é que eu faço com os meus alunos, entendeu? Assim de simples. Não é fazendo curso de contabilidade, inclusive são todas as coisas que te ajudam você saber, mas é muito melhor você aprender quando você já está usando no modelo, né? Tem uma linha do modelo lá que é um conceito novo. Às vezes até para mim aparece um conceito contábil novo, se eu for cobrir uma empresa diferente que tem alguma coisa diferente contábil. Pô, eu estou usando, eu vou precisar daquilo, eu vou lá e a mesma coisa que eu falei ontem, eu pego essa informação, esse conceito, esse conhecimento, e eu aplico, entendeu? É basicamente isso. Agora, do Varejão. Marcelão, cheguei só hoje, não sei se você já falou sobre isso. Se pudesse indicar um livro porrada de contabilidade, um de valuation para quem quer se aprofundar, quais seriam? Cara, contabilidade, fala aí. Eu tirei daqui, mas eu tinha uma bíblia aqui, mas contabilidade, na GV eu tive um livro que chamava Financial Accounting, Concepts, Methods and Uses. Seria contabilidade financeira, conceitos, métodos e usos. E eu usei esse... Livros meus de finanças são todos em inglês. Eu tenho acho que em português. E porque é melhor o livro, né? O livro original é em inglês e aí a tradução é ruim e tal. Então eu sempre gosto do livro em inglês. Se você não entende ou não fala, você pode comprar a versão em português. Mas eu nem compraria livro de contabilidade. Eu acho muito... faz um cursinho ali, entender conceitos básicos, etc., mas é aquilo que eu estava falando, você tem que ir direto no negócio. E livro, eu falo o livro da McKinsey, que é um livro que chama Valuation, da McKinsey, que é aquela consultoria. A versão mais recente é de 2019. Mas é porrada, Valuation para mim é a Bíblia, é isso que eu estou te falando, tá? Para modelar é necessário... E agora o Otávio está perguntando. Para modelar é necessário saber primeiro contabilidade básica? O senhor acha que não? Olha, Otávio, eu tenho uma hipótese sobre isso, né? Porque, na verdade, eu estou numa posição que eu não posso te responder. Por quê? Porque eu sei que eu tive na faculdade, e aí eu vou falar para você que não precisa. Eu nunca aprendi sem saber a contabilidade. Mas a minha percepção é que não precisa. E eu acredito que eu tenha validado isso com os meus alunos da minha primeira turma, porque ninguém me perguntou nada de contabilidade, porque... A contabilidade tem uma série de conceitos, né, que você aprende como o contador faz para elaborar as demonstrações financeiras. Só que você não precisa necessariamente saber como ele fez para elaborar
partidas dobradas, razonete, débito e crédito, coisas do tipo, para saber modelar. Eu tenho convicção disso. Então, assim, aprende a modelar. Quero me aprofundar e entender como é que foi elaborada essa linha. Ótimo, conhecimento super válido. Aí você vai e busca. Exemplo. A empresa Smiles Fidelidade tem um conceito de receita diferida, que é quando ela vende os pontos para os parceiros, recebe dinheiro no caixa, fica com caixa no ativo e receita diferida no passivo. Aí ela, ao longo do tempo, ela vai consumindo. Como é que se dá isso internamente? Como é que é o mecanismo e a metodologia de você registrar isso nos demonstrativos? Só que uma coisa é você estudar isso na faculdade e nunca mais usar, ou usar daqui a 5 anos. Outra coisa é quando você está modelando essa linha, separa 5 minutos, que seja 1 hora, para estudar aquele conceito. Você vai aprender de verdade com uma aplicação prática. Então eu sou extremamente contra, dependendo do assunto, o cara aprender o negócio longe da hora que ele vai consumir e usar na prática. Óbvio que isso que eu estou falando não vale para um médico, né? O médico você não vai botar ele lá para operar para depois ele aprender na hora que ele estiver fazendo uma cirurgia. Mas para coisa do tipo finanças, eu acho o melhor jeito é learning by doing, entendeu? Então, assim, de fato eu tenho sido muito claro. Eu fiz GV, né? E acho que várias coisas aí, é óbvio que é bom, né? Você estuda, mas eu acho que eu sou bem crítico hoje em dia dessa questão de você aprender longe da hora que você vai consumir aquele conhecimento, entendeu? Dudu Varejão, bacana, obrigado. Valuation não é Mackenzie, tá? Perdão, é McKinsey. Já recebi indicações do Damodaran, prefere o McKinsey por algum motivo. Não, vamos lá, o Damodaran, ele é um cara que vamos dizer, o papa do valuation, né? Um cara que fala muito sobre isso. Tem inclusive um blog que vale a pena ler, né? Eu acho que chama Musing on Markets, que ele tem vários ensaios lá que ele fala sobre o assunto, etc. É um cara que é uma referência. Eu tenho uns 4, 5 livros dele, mas esse que eu tô te falando é um prático, que te ensina a fazer e que é um ótimo complemento para o meu treinamento, entendeu? No meu treinamento eu tenho um viés muito de coisas que eu aprendi nesse livro, inclusive. Só que eu trago para a vida real, né? Eu trago como fazer num modelo trimestral, que é uma coisa que não ensina nesse livro, né? Você consegue aprender sozinho, mas é mais difícil, entendeu? Exatamente, McKinsey, isso aí. Valuation, chama o livro. Damodaran é bom também, é um autor bom. Mas assim, cara, é um conhecimento que os livros clássicos já existem há muito tempo, né? Você tem reedições, assim, não é um conhecimento que você tem novidade, entendeu? Você tem novidade em tecnologia e outras coisas, mas assim, o conhecimento de finanças e de mercado de capitais, ele já é bastante consolidado há bastante tempo já, né? E a fonte disso é Estados Unidos, né? Não é outro lugar. Dos livros principais, entendeu? É isso, pessoal. Eu sempre falo isso. Quando eu vou apertar o botão aqui, se veio uma pergunta, eu respondo. Se não... lá vem mais uma do Otávio. Beleza, valeu, Marcelão. Eu cheguei hoje quando o senhor vai abrir as inscrições para ver a semana do Active Research. Me inscrevo no dia ou essa semana? Ops, é verdade, né? Isso é importante eu falar para vocês. Obrigado você também, Dudu Varejão. Pessoal, tá aberto as inscrições, é só clicar no link da minha bio aqui do Instagram, tem ali tem o link para as inscrições, tá? Tá ali, cai numa outra página, você aperta ali e aí cai na página de inscrição, é só digitar o e-mail e nome, tá bom? E aí tem um grupo de WhatsApp também e uma comunidade no Facebook, tá bom? Se inscrevam, mesmo que vocês não possam participar ao vivo, que aí vocês vão receber os replays, etc. Fechou? Fechado, pessoal. Obrigado, Otávio. Obrigado, turma. Fazer agradecimento aqui para quem teve todos os dias aí. O Bernardo. Quem mais aqui? Alguns de vocês, né? Estavam todos os dias. Pô, obrigado aí mesmo pela presença. Um abraço. Bom fim de semana. Opa, lá vem. Maicon. Como você enxerga como recrutador a candidatura de estagiário de uma faculdade target em relação a de um non-target? A experiência prática em Active Research pesa na avaliação? Total. Se tiver um cara da GV e outro da faculdade Tabajara, e o cara da faculdade Tabajara trabalhar com isso, já é bom.
o meu viés é para contratar o cara da faculdade de Tabajara, cara. Depois que você se formou e o tempo vai passando, vai cada vez menos importante ficar a tua experiência acadêmica, especialmente em Equity Research. Se você, por exemplo, trabalha como consultor da McKinsey, que é a empresa que é responsável por esse livro que eu falei, da Bain & Company, dessas consultorias super glamourosas, você quase que é obrigado a fazer um MBA nos Estados Unidos, em Columbia, Wharton, Yale, enfim, Harvard. Agora, se você trabalha com gestão de grana, você tem que ser bom no trabalho, não em carimbo, entendeu? É isso. Imagina, Maicon, obrigado você. É isso, vou apertar aqui o botão de novo. Se vier a pergunta, eu volto. Um abraço, obrigado, turma. Bom fim de semana.